declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A ata para aprovação, referente à sessão anterior, que submeto a vossas excelências. Registro a participação do Dr. Márcio Martins de Camargo, que nesta sessão substitui o conselheiro Renato Martins Costa. Indago ao eminente procurador do Ministério Público, Dr. José Mendes Neto, se deseja vista de algum dos processos constantes da pauta. Não, senhor presidente, obrigado. A palavra é dos conselheiros ao início da sessão. Se não houver interesse, podemos partir para a ordem do dia. Tenho em mãos requerimento da Companhia do Metropolitano, Metrô, que requer a retirada de pauta por uma única sessão. Pede vista, posterior deferimento de vistas aos advogados, para a formatação de memoriais. A justificativa não precisava, que é vista, vai ter vista. Agora, porque os memoriais, entrega para os julgadores, se quiser, se não quiser, não entrega. É uma pena, porque a orientação do voto seria pela aprovação, e agora eu vou olhar com lente de aumento. Fica adiada a matéria. Não vou fazer isso. O item 2, são embargos de declaração da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, matéria de admissão de pessoal. Eu conheço em preliminar dos embargos, Vossa Excelência me acompanharem, passamos ao mérito e de plano observem subsistentes as omissões que haveria no acórdão. O cerne da decisão colegiada foi a análise de quadro de pessoal elaborada pela Fundação, com a indicação nos respectivos cargos afetos, a atividade e meio, serviços administrativos e atendimento à recomendação exarada em juízo singular. Escrutinada a lista composicional, o que se verificou é que a grade própria de funcionários não tem os elementos essenciais exigidos pelo tribunal. Não se vislumbra no aresto qualquer omissão que merecesse ser debelada. Portanto, submeto à apreciação da colega da Câmara o voto que rejeita os embargos de declaração. Sem discussão e votação. Aprovado. Item 3 são recursos ordinários de Marta Lopes Salomão, diretora técnica do Departamento de Saúde, Instituto Adolfo Lutz, e Hélio Helf Caiafa Filho, diretor técnico do Departamento 2. Relatório já antecipado, conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham na preliminar, e verifico que as razões apresentadas ainda são insuficientes para derruir os fundamentos da decisão. De fato, o proceder da origem extrapola as possibilidades de alteração contratual do artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal de Licitações. Em curto razões, acompanho a Procuradoria da Fazenda, o Ministério Público de Contas e a Secretaria de Diretoria Geral. Meu voto nega provimento aos recursos. Está em discussão e votação. Aprovado. Itens 11 a 16, já da pauta municipal. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor secretário de diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Sob a minha relatoria na pauta estadual, os itens 4 e 5. O item 4 trata-se das contas da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FAEPA, referente ao exercício 2011. A instrução de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas, todos convergiram para regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução, votando pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Aqui também no item 5 são contas da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência relativa ao exercício 2014. A instrução também é favorável a TJ, PFE e MPC, todos pela regularidade. Também acompanho a instrução e voto pela regularidade com recomendações. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora e, na sequência, a palavra do conselheiro Márcio Martins de Camargo. Cumprimento o senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, diretor-geral, demais presentes. Item 6. Contas do exercício 2013 do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, o IMESC, autarquia estadual vinculada à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania.
A fiscalização fez apontamentos quanto a processamento de adiantamentos sem pesquisa de preços, inconsistência entre os sistemas de escrituração econômica e patrimonial, não encaminhamento de relação de ordem cronológica e divergência entre os saldos do CEAFEM e almoxarifado patrimônio. A TJ, PFE e MPC opinam pela aprovação. Eu acolho as manifestações de ATJ, PFE e MPC e voto pela regularidade com ressalva das contas do Instituto de Medicina Social e Tecnologia de São Paulo e MESC, com as recomendações e determinações constantes do voto. É como voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Item 7. Prestação de contas do exercício de 2010 da Fundecif, Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas, vinculada à Unesp. A fiscalização apontou que as demonstrações financeiras foram elaboradas em desacordo com a Lei Federal número 6.404/76. A Fundação trouxe suas razões e outras peças contábeis reformuladas. A TJ e PFE opinaram pela regularidade. SDG apontou ressalvas acerca do modelo de contabilização adotado e da falta de informações sobre a atuação individual de dirigentes da Fundação e na universidade. Em minha opinião, as assertivas de defesa e a documentação probatória se revelaram suficientes para a formação de juízo de valor. Nessa conformidade, acolhendo as manifestações favoráveis de ATJ e da DOTA PFE, eu voto pela regularidade das contas da Fundecif do exercício de 2010. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Voto relator. Item 8. Prestação de contas de repasse da CDHU à Prefeitura Municipal de Altair no exercício de 2011 para a construção de unidades habitacionais. A fiscalização apontou diversas falhas na prestação de contas. Após juntada de documentos e justificativas, a TJ, PFE e MPC opinaram pela regularidade. Eu acompanho os órgãos opinativos e voto no sentido da regularidade da prestação de contas sob exame. É como voto. Está em discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, itens 9 e 10 eu retiro da pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. E, com isso, encerramos os feitos estaduais, com os cumprimentos da doutora Cláudia Machado Viviane, eminente representante da Fazenda do Estado. Passamos a examinar os feitos municipais. Há requerimento de sustentação oral para o item 26, mas consta que a solicitante, a doutora Thaís Lucato dos Santos, ainda não está presente. Eu proponho que prossigamos na sequência normal da ordem do dia, quem sabe até chegarmos ao item 26, Sua Excelência nos honre com sua presença. 11 a 16, contratante a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, contratada Santana Cunha e Companhia Limitada. Já antecipei a Vossas Excelências do relatório. Vejo que as justificativas apresentadas pelo município suplantaram os apontamentos do órgão de fiscalização no TC 3546. No mais, órgãos de instrução e técnicos concordam quanto à improcedência da representação do TC 1450, ante a correção na atuação do pregoeiro em face da documentação de habilitação das proponentes. Nessa medida, diante das manifestações das assessorias técnicas, chefia, Ministério Público, que aconselham a aprovação dos atos e a míngua de quaisquer apontamentos em sentido contrário, meu voto é pela regularidade do pregão, contrato, termos de ratificação e, consequentemente, pela improcedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 17, Prefeitura de São João da Boa Vista contrata a Embralixo, empresa bragantina de varrição e coleta de lixo. A análise do certame demanda seja observada que o proponente contratado é também aquele que ofertou o menor preço na concorrência. Nenhum peso podendo ser creditado as desclassificações que se sucederam em momento posterior após o escrutínio do conteúdo das propostas. A proposta que veio a ser adjudicada do próprio assenta-se 9,92% abaixo do valor orçado pela administração. Comprovado também recolhimento da garantia de execução. Questões arguidas na instrução, relacionadas à eventual glosa à exigência de declaração vinculando os profissionais detentores de atestados à efetiva integração na equipe técnica responsável e ao binômio aglutinação do objeto contra a ampliação da competitividade, devem ser, desde logo, a meu ver, afastados,
face à verificação da ausência de incongruência ou qualquer ilicitude. Já a parte do serviço previsto no escopo da contratação, que alude a serviços de jardinagem, reclama ciência e providência da administração no sentido da correção desse desvirtuamento, da sua supressão, segregando a doravante na contratação de serviços dessa natureza. Compete aqui advertir o município quanto à necessidade da adoção de parâmetros objetivos para fins da comprovação de boa situação financeira, bem como de se isentar de exigir titulação do profissional que vier a ser credenciado para a visita técnica. Com essas considerações, o voto é pela regularidade da concorrência do contrato, sem embargo da propositura e da advertência alçadas no corpo desta decisão. É o voto que submete à discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Salto, técnicas eletromecânicas Telem, prestação de serviço de cenotecnia, iluminação cênica, acústica, sonorização, destinados ao Centro Integrado de Educação e de Cultura. De se reconhecer que assiste razão à Prefeitura quando sustenta que a abordagem da questão de visita técnica avançou no sentido da oferta de múltiplas datas, oportunizando a amplitude de participação. Mas, na época do certame, em 2007, de fato, se fazia suficiente a preservação dos prazos mínimos da lei, do artigo 21, parágrafo 2º, entre a data da divulgação do edital e o recebimento das propostas. Também dou por proficiente a aceitação no certame de prova de capacitação profissional mediante contrato de prestação de serviço por autônomo, responsável técnico, detentor de atestados técnicos. Nada obstante, as especificações técnicas reclamadas para os atestados comprobatórios de execução pretérita demandam inteira desaprovação, quando, por vezes, repercutem 100% dos quantitativos estimados para itens dos serviços, potencializam detalhamentos ou aludem marcas com vedação ao somatório de atestados para fins de obtenção do quantum requerido. Além de manifesta afronta ao veiculado na súmula 24 desse tribunal e da carência de justificativa plausível à vedação ao somatório de atestados, hipótese de restrição à disputa, não sem razão, vem prontamente à tona em certame que contou com um único proponente, alijando o cotejo de propostas de preço e, assim, frustrado o objetivo princípio da instalação da licitação. Já a essa altura, dou por também inquinados em decorrência os atos subsequentes, contrato e aditamentos, valendo-se da apuração de que as especificações técnicas arroladas pelo município no edital, os quantitativos e detalhamentos apensados às parcelas de maior relevância elegidas exorbitaram as condições da lei, vota pela irregularidade da concorrência do contrato dos aditamentos e multa na razão de 300 UFESPs aos responsáveis. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Prefeitura de Bauru, H&dar Pavimentação e Obras, Serviço de Engenharia, Execução de Guias, Sarjetas, etc., que constam da ementa, da pauta. Voto no sentido da irregularidade pelo seguinte: a concorrência foi divulgada, a sessão pública 7 proponentes, fracionamento do objeto em lotes, providência que facilitou o acesso ao certame. Porém, a disputa transcorreu de forma isenta, até aí tudo bem. Porém, não acompanha os aditamentos responsáveis por expressivos aumentos de quantitativos, razoáveis explicações. Ainda que o percentual fixado individualmente respeitasse o teto legal de 25%, a municipalidade não apresentou justificativas convincentes para esses acréscimos. A justa reivindicação da população por benfeitorias era notadamente insuficiente para amparar tamanha pretensão, e não elidia a obrigação de especificar as novas vias públicas contempladas nos aditamentos. Medida de cautela não adotada pela administração e que impediu, continua impedindo que o tribunal avalie a razoabilidade das alterações, contaminados igualmente aditivos posteriores, ainda que em boa ordem formal. Portanto, pela regularidade da concorrência dos contratos, porém, pela irregularidade dos aditamentos. E conheço dos termos de recebimento provisório e definitivo. Está em discussão e votação. Aprovado. Contrato da Prefeitura de Montemor com a editora Positivo. Já frequentou nossa pauta anteriormente, houve sustentação oral tanto do advogado como do doutor Ministério Público.
considero que as ponderações da contratada continuam insuficientes para afastar a totalidade das falhas apontadas. Há aqui uma aglomeração no objeto, objeto sistema de ensino, né? Reúne complexas e específicas atividades próprias de segmentos do conhecimento e de atuação profissional diversificadas, disputadas por técnica e preço. As correspondentes condições impostas à comprovação de capacitação técnica, habilitação interessadas, redundaram na efetiva participação apenas da contratada. Exigências de apresentação de amostras personalizadas, juntamente com propostas, e a licitante possuir em seu quadro permanente no mínimo 4 mestres, com os respectivos nomes, datas de admissão, formação acadêmica, prova de vínculo empregatício, diplomação em diversas áreas, certidões de registro, propriedade, exclusividade, comercialização e por aí vai. Tudo afrontando, a meu ver, as súmulas 14 e 25 do Tribunal. Além disso, demandar comprovação de regularidade fiscal pertinente a tributos mobiliários e imobiliários municipais, que não se relacionam com a atividade do objeto, também ofende a lei. Nesse panorama, afigura-se natural que somente uma empresa tenha logrado responder à pesquisa prévia de preços anunciada nos autos, de modo que o orçamento estimativo balizado em proposta da editora positivo, que é a contratada, evidentemente é insuficiente a comprovação do atendimento ao disposto na lei. Pela irregularidade da licitação, tendo em vista o desrespeito à jurisprudência consolidada do tribunal, bem como a legislação mencionada, aplico multa correspondente a 200 UFESPs ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. 23 a 25, contrasta a Prefeitura... 23 a 25, contrata a Prefeitura de Aguaí com Sandro Salmazzi Comercial. Eu vou encurtar razões, antecipei a Vossa Excelência tanto o relatório quanto o voto, e a conclusão é pela irregularidade dos convites respectivos contratos, e dou procedência parcial à representação no tocante à participação de empresa cujo sócio é irmão de responsável técnico das obras da Prefeitura. Está em discussão e votação. Aprovado. No item 26, como disse, há pedido de sustentação oral. Indago se está presente a doutora Thaís Lucata dos Santos, que requereu sua participação no julgamento. Ausente Sua Excelência, podemos apreciar a matéria. É uma prestação de contas e repasses públicos da Prefeitura de Jaú para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Qual é o objeto? Aqui parece que é transporte de aluno e programas Saúde da Família e de Agente Comunitário de Saúde, né, FACS. Então, na verdade, não é um convênio tradicional das prefeituras com as APAIs, em que há repasse a fundo perdido de auxílios da Prefeitura para ajudar a manutenção dessa honrada instituição. Na verdade, aqui o que se apontou a utilização da estrutura da APAI para execução de serviços que são próprios dos municípios, de própria mão de obra, na verdade, né? Com o agravante de que houve cobrança de taxa de administração. É um fenômeno que o tribunal não absorve, de maneira que a conclusão é pela irregularidade da aplicação do numerário, não se condena a beneficiária a devolver, porque, afinal, apesar de tudo, ela prestou os serviços, mas está proibido de receber repasses dessa espécie, e com severa recomendação a ambos, concessor e beneficiário. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de câmaras municipais. Pela regularidade e a instrução, e o voto acompanha nas contas de São João de Iracema, também Nova Castilho. É só, São João de Iracema e Nova Castilho. Acompanhando a instrução, regulares as contas das câmaras municipais. Itapevi foi retirado de pauta, houve sustentação oral. A proposta de voto vai acompanhar a TJ Jurídica Chefia, Ministério Público e SDG pela irregularidade, tendo em vista a instituição pela Resolução 6 de 2013 de auxílios para gasto com correspondência, telefone, combustível, cópia reprográfica destinada aos gabinetes de vereadores, em tudo assemelhados à concessão do famoso auxílio em cargos gerais de gabinete e o pagamento de indenizações a ocupantes de cargo em comissão, posteriormente readmitidos em afronta aos princípios da economicidade e do interesse público. Exonera do cargo em comissão, paga a indenização, no dia seguinte recontrata.
A explicação é de que estava cumprindo determinação do Tribunal de Contas para reduzir os cargos de comissão. Não dá para aprovar, né? Em discussão e votação, aprovado. É verdade, foi dito isso aí. Contas do município para o prefeito Francisco Morato, 2014. Proposta, instrução parecer favorável, com proposta de determinações e recomendações, o voto acompanha. A TJ, o Ministério Público, se são a favor, eu também sou. Favorável às contas responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Contas do prefeito de Guaiçara, exercício 2014. TJ, chefia, favorável. O Ministério Público desaprova. Propõe a abertura de autos apartados. SDG, entendia que o atraso na liquidação da dívida previdenciária de fundo de garantia e defeitos relativos ao quadro pessoal, nomeação de parentes, não óbvio emissão de parecer favorável. Assim é o meu voto, seguindo o SDG, acolho a proposta do Ministério Público, determina a formação de autos apartados para exame de eventual irregularidade na nomeação de parentes pelo chefe do Executivo local. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Contas do prefeito de Inhanhumas, exercício 2014. Aqui também o Ministério Público é contra. SDG é a favor, diante do cumprimento dos principais indicadores de gestão. Acompanhe o SDG. Pela emissão de parecer favorável, com recomendações e determinações que constam do voto, abertura de apartados para análise de diversas irregularidades apontadas nas despesas, concílios financeiros e pessoas de baixa renda. Está em discussão e votação. Aprovado. Um agravo no processo de contas da Câmara do município de Irapuru. Houve aqui um pedido de reconsideração, evidentemente inepto, não foi dado seguimento, o interessado agravo, eu conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Recursos ordinários, item 34, Luiz Antônio Naís, ex-prefeito municipal de Dois Córregos, em admissão de pessoal. Vamos à conclusão do voto, que revela provimento, para fim de alterar a sentença em todos os seus termos, determinar o registro dos atos de admissão, consequente cancelamento da multa. O que se discutiu aqui é a exigência da... Houve um processo simplificado, com entrevistas, análise de títulos, mas insistiu-se que deveria haver uma prova oral, uma prova escrita para os professores. Mas o processo seletivo seguiu exatamente os ditames das leis locais, aqui, Lei 1645, 2884, era só um provimento temporário, de sorte que essa exigência, que seria, eventualmente, deveria estar presente num concurso normal para qualquer cargo, eu creio que, no caso concreto, pode ser relevado. Se trata de admissão temporária de professores, exercício 2009, eu considero normalizado. Portanto, dou provimento aos recursos, está em discussão e votação. Senhor presidente, eu gostaria de analisar mais atentamente o caso concreto. Claro que sim. Então, vista a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Prefeitura Municipal de Caiuá, Cícero Paulino Sobrinho ao prefeito, são recursos ordinários em contrato com a empresa Concilcel Assessoria. Conhecem preliminar. A falta de pesquisa de preço não impossibilitou, no caso específico, a verificação de coerência dos valores contratados. Retribuição pela assessoria jurídica, pactuado, atende aos padrões de razoabilidade, quanto dispõe o artigo 36 do Código de Ética da OAB. Logo, em observância do artigo 43, pode, nessas particulares circunstâncias, ser alçado ao campo das recomendações pelo provimento para que se considere regulares os convites, número 2 e número 3. E os contratos subsequentes. Está em discussão e votação. Aprovado. Maurício Esponton Razi, ex-prefeito de Porto Ferreira, admissão de pessoal. Eu voto pelo provimento para reformar a sentença e conceder registros aos atos de admissão. Como bem observou o STG, não se verifica excesso por parte da administração, tendo em vista o reduzido número de professores de educação básica contratados. Relevância do serviço, setor de educação, prestados de boa-fé. Acompanhe o SDG. Conheço do provimento, Hortolândia, prestação de contas, recursos repassados à Liga Hortolandense de Futebol 2011. Meu voto considera provimento parcial, mantém a desaprovação da prestação de contas, é irregular, reduz o valor da condenação para R$ 2.380, mas prevalece ainda a suspensão da entidade para novos recebimentos até que comprove
a liquidação do débito em procedimento judicial ou extrajudicial a cargo do município, conforme determinam as leis. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Lidiane Barbosa Santana Bastos, diretora-presidente do Instituto de Previdência Municipal de Cardoso. Conheço em preliminar e, no mérito, nego o provimento. A utilização da reserva constituída com sobras de exercícios anteriores não contou com cumprimento dos requisitos legais, inclusão no superávit financeiro administrativo, na previsão da receita e edição de lei fixando a líquida da taxa de administração, nos termos das portarias, dos artigos tais e tais da portaria do Ministério de Previdência. Tampouco a documentação carregada pela recorrente comprova a quantia por ela indicada como total da remuneração, proventos e pensões do exercício anterior. Nego o provimento, está em discussão e votação, aprovado. E agora, o senhor Orivaldo Gazotto solicita retirada de pauta para julgamento, para que seja analisado memoriais encaminhados a este gabinete. Já foram analisados, não há necessidade de retirar. É um recurso ordinário, em admissão de pessoal, conheço em preliminar. O grande problema nessas admissões, aqui o prefeito disse que é problema de dengue, combate e tal, mas não fez nenhuma prova, não houve surto, não há uma demonstração de que havia uma necessidade de intervenção dessa natureza. Sem desconsiderar, evidentemente, a importância. Mas é que o tribunal, a instrução aqui, percebeu que tem sido uma prática contumaz, né? É comum no município de Cafelândia o provimento sempre precário dos seus serviços de funcionários. Eu encurto razões e, diante do que foi apurado na instrução, meu voto nega provimento ao apelo. Está em discussão e votação. Aprovado. Heitor Verdu, ex-prefeito de Braúna, em contrato com a Prefeitura para aquisição de um veículo usado. Apresentação de proposta somente uma das convidadas, uma pessoa física residente em Indaiatuba, 430 quilômetros de distância do município. Puxa vida! Caramba, é o único interessado. Era o carro. Então, inviabilizando, evidentemente, o cotejamento de valores. E a Prefeitura não apresentou qualquer justificativa. E há outros defeitos aqui que não recomendo aprovação. Eu nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Finalmente, recurso ordinário de Alberto César de Caires, prefeito do município de Álvares Floreste, num contrato com a construtora Tapajós, em que pese o esforço do recorrente, louvável, e seu representante legal, não há motivos para alterar a decisão. Suficiente para manutenção do decreto condonatório, deficiente planilha de preços encartada ao texto convocatório, dispensou a divulgação de preços e quantitativos unitários da obra, omissão que dificultou a formulação de propostas. A ausência de divulgação no torneio em jornal de grande circulação, aliada à designação de visita técnica e data única, aspectos que, sob outras condições, poderiam ser relevados, assumem, neste caso, especial relevância ante a presença de um único licitante e a celebração de ajuste por valor superior ao orçamento estimativo. Encurto razões, nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu relato em conjunto os itens 43 e 44, em exame, concorrência, contrato e representação relativos à contratação celebrada pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, visando prestação de serviços de varrição, conservação, manutenção e limpeza em vias e logradouros públicos. Aqui foi verificada a reunião no objeto de serviços distintos, exigiu-se prova de regularidade perante a Fazenda Municipal contra tributos mobiliários e imobiliários, que não se relacionam ao ramo de atividade. Teve também a exigência de apresentação de comprovante de recolhimento de garantia antecipada, divergências existentes entre informações constantes no edital e nos anexos. Esse quanto ao edital. Quanto à representação, a inabilitação da representante, questionada em sua inicial, constato que a mesma desatendeu itens editalícios, mostrando-se correto o procedimento da Prefeitura. Entretanto, procede a representação quanto ao ato convocatório possuir cláusulas restritivas. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossa Excelência e vou acompanhar a TJ, MPC e SDG, no sentido de serem julgados irregulares a concorrência, o contrato e parcialmente procedente à representação.
e proponho também a aplicação de multa de 250 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato também em conjunto os itens 45 e 46, se não houver objeções. Deferido. 45, a prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Louveira à Irmandade Santa Casa de Louveira. Aqui analisa-se o exercício de 2012. O exercício de 2013 já foi julgado regular por essa casa. O item 46, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Barueri ao Grupo Vida Brasil, oriundos do convênio de 2012, também que já foi julgado regular por essa casa. A TJ se manifestou pela regularidade em ambos os processos. Eu encaminhei previamente o relatório e voto e acompanho a instrução e voto pela regularidade das prestações de contas com as recomendações necessárias. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato agora o item 47, contas da Câmara Municipal de São Roque, relativas ao exercício de 2014. A principal crítica consignada no laudo de inspeção recai sobre o quadro de pessoal da edilidade, lançando objeção à representatividade dos comissionados, bem como à adequação das atribuições dos cargos em comissão, a qual reputo em condições de comprometer isoladamente a regularidade dos demonstrativos em exames. A questão já foi apontada em 2009, 10, 11, 12 e 13. Estamos tratando de contas agora de 2014. Nas contas agora, após avaliar as objeções, com base no que foi apurado a esse respeito e nos laudos de inspeção, eu chego à conclusão que a quantidade de cargos em comissão criados e ocupados vem crescendo sistematicamente na contramão do que foi recomendado pelo Tribunal de Contas. Nessas condições, eu acompanho a manifestação do MPC e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de São Roque. Em discussão e votação, aprovado. 48 a 52 também, eu acho que vou relatar em conjunto, contas das câmaras municipais de Estrela do Oeste, São Bento do Sapucaí, Santo Expedito, Tarumã e Campina do Monte Alegre, todas referentes ao exercício de 2014. Eu encaminhei previamente relatório e voto e entendo que verificou-se o cumprimento dos principais limites constitucionais e legais. Nessas condições, eu voto pela regularidade de referidas câmaras. Em discussão e votação, aprovado. O item 53, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática. É regimental pedido de Vossa Excelência. Eu relato agora o item 54. Contas do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Monte Alto. Aqui a instrução de ATJ e do MPC é pela parecer desfavorável, mas ouso discordar e explico por quê. Observa-se que a instrução da matéria sentou críticas nos resultados da execução orçamentária e financeira, o primeiro registrando um déficit de 4,95%. Contudo, a despeito das censuras lançadas, as quais devem ser assumidas pela origem para correção, o fato é que o déficit da execução orçamentária situou-se em um patamar que pode ser relevado em face da análise conjunta dos demonstrativos. Há de se considerar que o município vinha de sucessivos superávites da execução orçamentária. Nós estamos analisando aqui 2014, teve superávit em 2013 de 3,42, superávit em 2012 de 1,2. E, conforme apresentado em sua defesa, o desequilíbrio foi decorrente também em falta de ingresso de recursos financeiros ajustados em convênios. Além disso, o fato é que o saldo negativo mostrou-se inferior a um mês de arrecadação. Bem por isso, entendo que o desequilíbrio do período pode ser revertido, inclusive porque, em pesquisa efetuada junto ao sistema DESP, indica que o município obteve, em 2015, superávit da execução orçamentária. E, aliás, a própria arrecadação do mês de janeiro de 2015 foi superior ao déficit aqui apresentado. Feitas essas considerações e com base em jurisprudência citada no corpo do voto, eu vou votar pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Monte Alto, exercício de 2014, com as recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. 55, embargo de declaração opostos pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul em face da decisão que julgou irregulares
contas do Legislativo Municipal referentes ao exercício de 2011. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, eu encaminhei previamente relatório e voto e vou acolher os embargos de declaração unicamente com a finalidade de esclarecer que o número de novos cargos criados através da Lei 5.096 de 2012, de 26 de nove de 2012, foi de 36 cargos de empregos de confiança ou em comissão, consta das folhas 10 e 28 do processo, e não de 42, como constava da decisão. No mais, eu mantenho o juízo de regularidade das contas, só esclarecendo esse ponto. Relatora acolhe em parte os embargos. É isso? Está em discussão e votação. Aprovado. Eu relato agora o item 56, recursos ordinários interpostos pela Sociedade de Filantropia Comunitária, SOFIC, pela Prefeitura Municipal de Sumaré, pelo ex-prefeito de Sumaré, contra a decisão que julgou irregulares prestações de contas. SDG opinou pelo não provimento dos recursos ordinários interpostos pela entidade e pelo ex-prefeito, e pelo provimento do apelo interposto pelo atual chefe do Executivo no sentido de afastamento da multa aplicada. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, em que pesa as argumentações dos recorrentes, o fato é que não foi afastada a indevida subcontratação pela entidade beneficiária da cooperativa NECOP, Cooperativa de Trabalho de Profissionais Autônomos de Estrutural Empresarial. Das mesmas impropriedades têm se perpetuado ao longo do tempo, cujas prestações de contas relativas ao exercício de 2010 e 2011 também foram julgadas irregulares. Na esteira do voto e relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho o SDG e voto pelo não provimento do recurso ordinário interposto pela Sociedade Filantrópica Comunitária, pelo provimento parcial do apelo interposto pelo ex-prefeito para o fim de reduzir a pena pecuniária para 200 UFESPs, e pelo provimento do recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Sumaré para fim de cancelar a multa imposta à atual prefeita. Em discussão e votação. Aprovado. 57, recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares inexigibilidades de licitação. A SDG, pelo não provimento, em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, remanesce a falha que ensejou a irregularidade da matéria, uma vez que a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul procedeu à contratação de agremiações carnavalescas por inexigibilidade de licitação para a realização do desfile de carnaval de 2010, quando seria adequado transferir os recursos através de uma subvenção. Com base em jurisprudência citada no corpo do voto, acompanhando a STG, voto pelo não provimento. Muito bem. Está em discussão e votação. Aprovado. 58, recurso ordinário interposto pelo prefeito municipal de Zacarias contra a sentença que julgou irregulares convite, contrato, termos aditivos que tiveram por objeto assessoria, consultoria e análise das áreas financeiras e administrativas. SDG é pelo não provimento, igual ao posicionamento foi adotado pelo Ministério Público de Contas. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o objeto do contrato abrange quase a totalidade dos serviços administrativos e financeiros da Prefeitura, desde verificações de tesouraria, almoxarifado, até apoio de projetos, reestruturações administrativas. A Prefeitura vem se utilizando da empresa de assessoria e consultoria para a prática de atividades rotineiras e desprovidas de complexidade técnica. Mas não é só, pois a ausência de pesquisa de preço e orçamento estimativo encerra a gravidade suficiente para comprometer a matéria. Também não foi afastada a irregularidade relativa ao acréscimo de 36,36% do valor contratual, acima do limite previsto no artigo 65 da Lei 8666. À vista do exposto, adotando linha de entendimento do MPC e SDG, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação. Aprovado. 59, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios em face de sentença que julgou irregulares licitação e contrato. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, observe que a licitação foi levada a efeito com um orçamento defasado em 10 meses,
Verificou-se também a exigência de comprovação de quitação de anuidade junto ao CREA São Paulo, como condição de participação. Exigência de visto do CREA São Paulo para licitantes sediadas em outros estados. Encurto razões e vou votar pelo provimento parcial, somente para reduzir a multa para 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. 60, recurso ordinário interposto pela Companhia de Habitação Popular de Bauru, Coab Bauru, contra a sentença que julgou irregulares as contas da companhia relativas ao exercício de 2011. O juízo de irregularidade acerca das contas pautou-se no deficiente desempenho social da companhia e na gravidade da situação apresentada no âmbito econômico-financeiro. MPC pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito em que pese a vasta defesa apresentada, entendo que possa apenas ser acolhida aquela referente ao não cumprimento integral das finalidades da companhia, relacionadas à falta de realização de projetos habitacionais. Entretanto, no mais, a constatação da gravidade da situação econômica e financeira apresentada impede a reversão do juízo desfavorável proferido acerca das contas. Nesse sentido, destaco o resultado orçamentário negativo, equivalente a 29,19% da receita, elevando a 46,62% a negatividade do patrimônio líquido de 2010. Também houve evolução da dívida, aumento do passivo circulante. Nessas condições, o meu voto pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar da sentença recorrida a questão relativa ao desempenho social da companhia, bem como a multa imposta ao então responsável no valor de 200 UFESPs, mantendo-se, no mais, a irregularidade das contas. Perfeito. Está em discussão e votação, aprovado. 61, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Diadema, diante de sentença que julgou irregulares prestações de contas de recursos repassados pelo Executivo em 2011. SDG é pelo conhecimento e provimento. Aqui foram recursos passados para escolas de samba e também para futebol amador. Os repasses foram efetivados com base em leis municipais autorizadoras, tendo sido apresentada a comprovação dos gastos que obtiveram pareceres favoráveis do órgão concessor, o qual não apontou desvio de finalidade. Esse tribunal, em situações como o da espécie, emitiu juízo de regularidade. Aqui eu cito contas TCs 12, 18, 019, 13, TCs de 2013 e 14. Assinalo que no TC 69, 23, 026, 14, também foram acolhidos documentos comprovatórios de gastos da espécie. E eu ressalto também que a fiscalização, em primeira instância, atestou que os repasses e gastos foram efetuados na conformidade e apresentavam-se irregulares. Pelo exposto, e com base na jurisprudência, eu vou acolher a manifestação da STG pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgar regular as prestações de contas, quitando os responsáveis, cancelando a ordem de devolução dos valores e a proibição de suspensão de novos recebimentos e também afastando a multa aplicada ao responsável. Em discussão. O provimento aqui é total. Provimento total. É. Eu não entendi o fundamento da sentença recorrida. O fundamento da recorrida porque falou que não poderia ser passado esses recursos para a escola de samba. É tradicional, há anos que se repassa. Ainda tinha lei autorizando, teve a prestação de contas. O que o tribunal tem condenado é a contratação de escola de samba. Igual nexigibilidade, igual no caso anterior. Prestadores de serviço, mas subvenção, auxílio para uma atividade considerada de relevância cultural tem sido tradicional no tribunal. Acompanhe o voto de Vossa Excelência. E o 62 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura do município de Osasco, em face de sentença que julgou regular prestação de contas no valor de 17 mil e irregular a quantia de R$ 886. O juízo de irregularidade centrou-se em parcela de prestação de contas referente à aquisição de material permanente, R$ 399, gastos com tarifa bancária, R$ 303, e valores transferidos para o exercício seguinte, para gastar no exercício seguinte. A SDG, pelo provimento do recurso, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, de início eu destaco que prestação de contas de valores repassados a beneficiário no exercício de 2010 e 11
foram julgadas regulares por esse tribunal, em decisões singulares exaradas posteriormente à aplicação dos recursos em apreço. Do mesmo modo, a de 2013 também foi julgada regular. As questões da espécie, igual ao material permanente, R$ 399,00, e a conta bancária de R$ 303,00, apontados em outros casos, também foram aceitas e relevadas. Feitas essas considerações, meu voto é pelo provimento do recurso ordinário, a fim de reformar a sentença e considerar regular a integridade da prestação de contas. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da eminente relatora. Doutor Márcio, a palavra é sua. Obrigado. Item 63, trata-se de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a empresa Átrio Construtora Incorporadora Limitada, visando a execução de obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Pousada do Vale, precedido de concorrência. A instrução foi dividida: fiscalização pela irregularidade, assessoria técnica, chefia de ATJ pela regularidade. MPC não se opôs. Meu voto conclui pela regularidade da licitação e do contrato. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 64. Em exame, concorrência, contrato, termo aditivo, firmados entre a Prefeitura de Santo André e Meng Engenharia Limitada, cujo objeto é a execução de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária horizontal, vertical, semafórica e de segurança viária. A fiscalização fez apontamentos com relação à ausência de reserva prévia de recursos financeiros, exigência de comprovantes em desacordo com a súmula 15, multa equivalente a 20% sobre o valor da proposta para o caso de adjudicatária recusar-se a assinar o contrato, falta de divulgação das alterações processadas na comissão de licitação e nas funções a serem exercidas pelos integrantes. ATJ técnica pela regularidade, ATJ econômica e jurídica e STG pela irregularidade. A princípio, afasto a censura concernente à aplicação de multa pelo descumprimento das condições editalícias. Em primeiro, porque o estabelecimento deste ou daquele percentual se insere na esfera do poder discricionário. E, em segundo, porque se trata de mera expectativa de apenamento. Demais desacertos não merecem o beneplácito deste Tribunal de Contas. Acompanho a instrução majoritária, voto pela irregularidade da concorrência, do contrato e do primeiro termo aditivo, com as determinações constantes do voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 65, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Matéria fica adiada. Item 66, em exame, concorrência e contrato entre SEMAI, Serviço de Água e Esgoto São José do Rio Preto, e a empresa Construoeste Construtora Limitada, tendo por objeto a construção de 6 reservatórios. A fiscalização apontou a existência de exigência de experiência anterior em atividade específica em afronta à súmula 30, e exigência de atestado acompanhado de CAT, e bem como apontou que a média do custo unitário dos reservatórios contratados foi 45,5% superior ao pacto celebrado no exercício anterior com o mesmo objeto. Instrução dividida: ATJ Engenharia pela regularidade, ATJ Jurídica e SDG pela irregularidade. A princípio, afasto as ressalvas à exigência de qualificação econômico-financeira e afasto também ressalva a capacidade operativa em contraposição à súmula 30. Mesma sorte não tem outros desacertos, a saber, a vinculação da CAT a atestado técnico fornecido por pessoa jurídica, ocasionando simbiose entre as cotas profissional e operacional, e a expressiva divergência entre o preço praticado na contratação processada em outubro de 2011 e a despesa realizada com esta avença. Diante dessas considerações, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato e aplico multa a Luciano Nussi Passoni, a autoridade que homologou o certame e firmou o instrumento no valor correspondente a 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 67, ajuste firmado entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa Brasil Partners Engenharia Limitada. O objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria para monitoramento da base cadastral imobiliária do município, objetivando o estabelecimento de arquivo atualizado e georreferenciado do território municipal,
mediante imagens de alta resolução captadas por sensoriamento remoto. Os apontamentos da fiscalização foram a ausência de orçamento detalhado em planilhas com a composição de custos unitários e a exigência editalícia de atestado comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado e ou serviços de consultoria envolvendo revisão para atualização da base cadastral de municípios de população maior ou igual a 450 mil habitantes, afrontando a súmula 30. A TJ opinou pela irregularidade. SDG da mesma forma. Eu observo que faltou a formalização de orçamento básico. Observo ainda que a cotação de mercado limitou-se ao acolhimento de oferta de uma empresa, siglo, formalizada um ano antes da contratação. E também que há divergência entre a consulta de preços unitários e o detalhamento do termo de referência. E observo, por fim, que o instrumento convocatório está fundado em premissas imperfeitas, com potencial para justificar o afastamento de 16 dos 19 possíveis contendores. Diante destas considerações, eu encurto razões, acolho as manifestações desfavoráveis de ATJ e SDG e voto pela irregularidade da concorrência do contrato dos primeiro e segundo termos aditivos, bem como do primeiro termo de apostilamento. Aplico multas individuais a Hiroyuki Minami, secretário de Planejamento e Tecnologia da Informação, autoridade que homologou o certame, e a Pedro Antônio Aguiar Pinheiro, secretário de Finanças, autoridade que firmou os instrumentos, no valor correspondente a 200 UFESPs cada um, sem prejuízo das demais determinações constantes do voto. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado o voto. O relator que continua com a palavra. Item 68. Termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Araraquara e a OCIP Instituto Aqua, Ação Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, tendo por finalidade requalificar a assistência à saúde com foco na operacionalização de todas as unidades básicas de saúde e dos serviços de urgência e emergência, incluindo o gerenciamento de equipamentos, área física e recursos humanos já existentes, com avaliação de conduta e desempenho, além de apontamento de ocorrências. A fiscalização aponta a existência de terceirização integral da saúde, sem privilegiar o caráter complementar. Apontou ainda a diferença entre o valor declarado e aquele obtido através da soma de planilhas correspondentes ao cronograma físico-financeiro, bem como a existência de notas de empenho e informações sobre, e a inexistência de informações sobre o elemento econômico onerado. A ausência de documentos demonstrando a motivação da escolha da UCIP. Falta de manifestação prévia do Conselho de Política Pública de Saúde. A ausência de cláusulas essenciais. Delegação a terceiros de tarefas de regulação, controle e avaliação da atenção à saúde. A TJ e a STG opinaram pela irregularidade da matéria. Eu acolho as manifestações desfavoráveis de fiscalização à TJ e SDG e voto pela irregularidade do termo de parceria e aplico sanção pecuniária no valor correspondente a 160 UFESPs ao prefeito de Araraquara, Marcelo Fontes Barbieri, na condição de autoridade que firmou o instrumento. Remeta-se cópia da decisão ao Ministério Público para conhecimento e eventuais medidas de sua alçada. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 69, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Itens 70 e 71 em conjunto. Item 70, concorrência e contrato entre a Prefeitura Municipal de Jaboticabal e Rol de Comunicação e Serviços Ribeirão Preto Limitada. O item 71, representação da editora Cidade SS Limitada sobre a contratação do item 70. A fiscalização, a TJ e chefia apontam a regularidade da contratação e a improcedência da representação. SDG, por sua vez, opina pela irregularidade da licitação, do ajuste e pela improcedência da representação. Condenam a matéria as condições de remuneração previstas no edital, desconto máximo e valor mensal fixo para propostas de preço, e os critérios subjetivos adotados para avaliação das propostas técnicas. Sobre a representação, os fatos narrados não estão relacionados ao contrato em exame, mas sim ao ajuste anterior celebrado entre as mesmas partes, e daí sua improcedência. Acompanho a SDG e voto pela irregularidade da concorrência pública e do contrato, bem como pela improcedência da representação. Aplico multa no valor correspondente a 160 UFESP ao senhor José Carlos Ori, autoridade responsável. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 72, solicito também a retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, a matéria fica adiada. Item 73, contas da Câmara Municipal de João Ramalho, exercício de 2014. Órgãos instrutivos e técnicos pela regularidade.
Acompanho e voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de João Ramalho relativas ao exercício de 2014, com as recomendações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 74, contas da Câmara Municipal de Águas de São Pedro relativas ao exercício de 2013. A instrução aqui é dividida. A TJ e a SDG pela regularidade das contas com ressalvas e recomendações. Do MPC, diante das falhas relativas ao quadro de pessoal, concluiu pela irregularidade da matéria. Eu afasto algumas das falhas relativas ao quadro de pessoal e acompanho a TJ e SDG e julgo regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de São Pedro relativas ao exercício de 2013. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 75, contas da Câmara Municipal de Santo Expedito relativas ao exercício de 2013. A TJ Econômica concluiu pela boa ordem do examinado. A TJ Jurídica e MPC opinaram pela emissão de parecer desfavorável em razão dos cargos de assessor legislativo e gabinete jurídico serem em comissão, porém envolverem funções rotineiras e burocráticas. Irregularidade que, não obstante, as recomendações efetuadas quando o julgamento das contas de 2009, 2010 e 2011 não foram corrigidas até 2013. SDG, por sua vez, destacou que a Câmara tomou providências visando regularizar tal situação, editando Resolução número 1/2012, a qual, contudo, não logrou satisfazer adequadamente os ditames constitucionais. Manifestou-se pela regularidade com ressalva, sugerindo reiteração do alerta em relação aos cargos em comissão. Releva-se a falha envolvendo os cargos em comissão, porque, ainda que sem sucesso, houve a edição da Resolução 1/2012 na tentativa de atender as orientações desta Corte. Cabe, pois, renovar a recomendação, especialmente por se tratar de Câmara de município pequeno, com estrutura de apoio jurídico deficiente. Valorizo, pois, neste momento, o gesto em desfavor do conteúdo. Nessas condições, eu acolho a manifestação de SDG, julgo regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Santo Expedito referentes ao exercício 2013, com as recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 76, contas da Câmara Municipal de Itaoca, exercício 2013. Instrução dividida. A TJ Econômica pela regularidade, a TJ Jurídica, chefia, MPC e SDG pela irregularidade. As falhas são a falta de controle do consumo de combustíveis com gastos demasiados para 2 veículos, num total anual de R$ 43.326, e a inadequação do quadro de pessoal com a ocupação de 3 cargos em comissão e apenas 1 efetivo. As falhas são reincidentes e levaram à reprovação das contas 2011 e 2012. Eu acompanho a instrução majoritária e julgo irregulares as contas da Câmara Municipal de Itaoca relativas ao exercício de 2013. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 77, contas da Câmara Municipal de Itapetininga relativas ao exercício 2012. A TJ condicionou o juízo de regularidade à devolução de valores impugnados. O doutor MPC opinou no sentido da desaprovação. SDG concluiu pela irregularidade das contas sem prejuízo da recomposição do erário. As contas estão comprometidas diante dos pagamentos de subsídios aos agentes políticos em percentual superior à inflação acumulada no ano imediatamente anterior, acrescentando ganho real à remuneração em afronta ao princípio da anterioridade. Tal fato culminou na ocorrência de pagamentos a maior ao longo do exercício, os quais demandam a recomposição do erário. Concorrem ainda para o juízo de desaprovação das contas diversas falhas relacionadas a contratações envolvendo a execução das obras de construção da nova sede da Câmara Municipal iniciada em 2010. Em face do exposto, acompanho a SDG e MPC e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itapetininga relativas ao exercício de 2012. Condeno o ordenador de despesas, Fuad Abrão Isaac, responsável pela gestão de 2012, a devolução aos cofres públicos do valor pago indevidamente aos agentes políticos da Itapetininga, devidamente atualizado, e com as demais determinações constantes do voto. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 78, contas da Prefeitura Municipal de Garça relativas ao exercício de 2014. Instrução dividida. A TJ e a SDG opinaram pela emissão de parecer favorável às contas com recomendações. MPC, diante das excessivas alterações orçamentárias e demais falhas apuradas, propugnou pela desaprovação das contas. Os índices constitucionais e legais foram cumpridos. O resultado da execução orçamentária foi superavitário em 2,5%.
As alterações orçamentárias podem ser relevadas na linha do entendimento exposto pela assessoria abalizada de ATJ e SDG, uma vez que o procedimento não trouxe influência comprometedora para o orçamento vigente em 2014, podendo, diante das circunstâncias, constituir-se em objeto de advertência ao prefeito. Demais falhas são passíveis de recomendação. Eu voto pela emissão de parecer favorável com recomendações e determino a formação de autos próprios para o exame da contratação de prestação de serviços de limpeza urbana. Em discussão e votação, aprovado. Item 79, eu solicito a retirada com retorno ao gabinete. Perfeitamente. Item 80, agravo interposto por José Pavan Júnior, prefeito do município de Paulínia, contra despacho publicado no DOI de 30/10/2015, aplicando multa no valor correspondente a 160 UFESPs ao hora agravante, em razão do descumprimento de prazos contidos nas resoluções e instruções desta Corte de Contas. O apenado interpôs o agravo, arrazoando que se tratava de período de transição administrativa. Pleiteou o cancelamento da sanção pecuniária, bem como a expedição de nova senha para acesso ao sistema UDESP. O MPC propôs o não provimento do apelo. Em preliminar, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Conhecido. No mérito, os argumentos do agravante são no sentido de reconhecer a apresentação intempestiva de papéis esperados no mês de fevereiro de 2015 e que somente no mês de agosto de 2015 vieram a lume. A Divisão de Auditoria Eletrônica atestou a prática reiterada de remessa tardia de documentos ao Tribunal de Contas. Desta feita, assento que o despacho agravado não comporta reforma no que tange à multa aplicada. Quanto ao pedido de concessão de nova senha, em se tratando de assunto administrativo, a origem deverá formular pedido, pleito, através do link Fale Conosco, localizado na página eletrônica desta Corte de Contas. Diante do exposto, acolhendo a manifestação do douto Ministério Público de Contas, voto pelo não provimento do agravo interposto por José Pavan Júnior, prefeito do município de Paulínia. Está em discussão. Vejo que houve, como diz Vossa Excelência, várias advertências e oportunidades para sanar irregularidades. Sim, reiteradamente em atraso. Acompanho, Vossa Excelência. Item 81, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Item 82, recurso ordinário interposto por Maria Elizabeth Negrão Silva, ex-prefeita do município de Iguape, em face de decisão monocrática que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Iguape e a Associação Regional de Esportes e Cultura do Vale do Ribeira. Houve combinação de multa no valor equivalente a 200 UFESPs à responsável. A assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG foram unânimes pelo conhecimento e não provimento do apelo. MPC opinou pelo prosseguimento do feito. Em preliminar, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as controvérsias que resultaram no julgamento desfavorável não foram superadas pelo apelo em questão. Permaneceram vícios suficientes para comprometer a rigidez da disputa, fato espelhado com clareza na participação de competidora isolada. Penso cabível, contudo, rever a motivação do julgado apelado em um único isolado aspecto. Isso porque uma das premissas estabelecidas para o contexto das exigências restritivas foi a imposição de apresentação de certidão negativa para a prova de regularidade fiscal das licitantes, circunstância que não indica propriamente subversão da ordem legal. Em curto razões, e acolhendo a instrução conferida pela assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG, sem oposição do douto Ministério Público de Contas, voto pelo não provimento do recurso ordinário, apenas afastando das razões de decidir do julgamento a referência dos critérios para avaliação da regularidade fiscal das licitantes por meio de certidão negativa de débito, CND, mantendo-se, no mais, a irregularidade da tomada de preços e do contrato, bem como a pena de multa aplicada. É como voto. Só um esclarecimento, eminente relator. É um contrato de valor pequeno, suponho, entre a Prefeitura de Iguape e a Associação Regional de Esportes e Cultura para elaborar projetos de desenvolvimento de prática esportiva, atendendo crianças, adolescentes e idosos gratuitamente. Não deve ser um contrato de grande valor. Não sei se Vossa Excelência pode informar. Senhor presidente, não tem o valor do contrato aqui no meu relatório e Vossa voto. Excelência não se incomoda se eu pedir vista, De apenas para forma verificar alguma. a proporção da multa, porque Iguape Acho. é um município sabidamente carente, lá do Vale do Ribeira, só para ter certeza de que estamos fazendo Claro, justiça. claro, concordo. Fico mais confortável. Então, o processo vem com vista a este conselheiro. E assim esgotamos a matéria constante da ordem do dia. Eu
submeto a palavra novamente a Vossa Excelência, se desejar dela fazer uso, e dago ao doutor José Mendes Neto, eminente procurador de contas, se deseja a vista de algum dos processos. Não, senhor presidente, obrigado. E eu que agradeço. Então, encerrada a matéria constante da ordem do dia, estão encerrados os trabalhos, declaro fim da sessão.